Amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, amém? E trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. E a nova mensagem está em Apocalipse, capítulo 2, versos seguintes, que fala assim a palavra do Senhor. Fala sobre carta à igreja em Éfeso e diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Amados, sabemos que o Apocalipse fala sobre as 7 igrejas. E Cristo Jesus escreveu as 7 igrejas ao anjo de cada uma delas. E ele achou algumas das igrejas, dessas 7 igrejas da Ásia, que no segmento dos vídeos eu vou falar de cada uma delas, das 7 igrejas. E aqui Jesus escreveu ao anjo da igreja de Éfeso, o que nós acabamos de ouvir. Amados, as 7 igrejas receberam estas cartas e umas igrejas não foram aprovadas, e por isso as cartas vêm como advertência ao anjo da igreja. E a primeira igreja a receber a carta foi a igreja em Éfeso. E nós podemos ver nesse texto, amados irmãos, neste texto, um dos principais cuidados de Jesus ao dirigir sua mensagem final às 7 igrejas. Quer dizer, Jesus Cristo teve o cuidado, o cuidado para preveni-las da apostasia por admitirem, suportarem, toleraram
os falsos mestres, profetas, apóstolos que distorciam a palavra de Deus. E nós podemos ver na palavra de Deus que algumas dessas igrejas, e eu vou citá-la depois quais são, não neste vídeo, mas no próximo, que eles distorciam a palavra de Deus, ou seja, queriam enfraquecer a palavra de Deus e o seu poder. Admitindo falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, pessoas que queriam distorcer tudo aquilo que a palavra é escrita. E podemos ver também que queriam tirar a autoridade de Deus nas igrejas. Era assim que algumas dessas igrejas faziam. E Deus não se agradou nada disso. E Cristo ali ordena que as igrejas testem todos aqueles que se dizem espirituais. Aqui diz na palavra que Cristo ordena que as igrejas testem todos os que alegam autoridade espiritual. Que nós temos, irmãos, como cristãos, saber o que nós estamos ouvindo. Estamos vivendo, porque a palavra de Deus não é só para nós estudarmos, ler, uma simples leitura, não. É para nós vivermos. E a palavra continua dizendo, Cristo escrevendo ao anjo da igreja de Éfeso, nos diz, ele se refere ao profundo e primeiro amor. O primeiro amor profundo. É isso que Deus escreve às 7 igrejas. E nós somos a igreja. E nós devemos ter como exemplo o que ele fala dessas 7 igrejas. Ele fala muito do profundo e primeiro amor. Ou seja, nós temos que amar a Cristo verdadeiramente, com sinceridade. E estas igrejas deixam como exemplo aos dias de hoje. Com tanta apostasia, com tantos falsos mestres, apóstolos e por aí vai. E a igreja de Éfeso tinha por Cristo admiração pela sua palavra, amor à sua palavra,
mas algumas igrejas se achavam reprovadas. E não é diferente nos dias de hoje. Porque a cada dia a apostasia cresce e os cristãos verdadeiramente diminuem. Então, o anjo escreveu, aliás, Cristo escreveu aos anjos destas igrejas, para que hoje, no dia de hoje, nesta era, nós venhamos sermos conduzidos por aqueles verdadeiramente, com sinceridade de coração, em espírito, em verdade, em sinceridade. É assim que Deus requer de nós. Que nós não venhamos ouvir coisas vãs, coisas que não agradam a Deus. As falsidades, a falta de amor a Deus e apenas pelos seus próprios interesses. Não podemos viver através de palavras distorcidas, mas sim na palavra verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E aqui na palavra também fala, no verso 4 de Apocalipse 2, dando seguimentos das cartas aos anjos das igrejas. Vamos conferir que Cristo desaprova algumas igrejas. E ele adverte mais uma vez. Ele nos ensina que conhecer a doutrina correta, obedecer a alguns dos mandamentos e aos cultos nas igrejas não bastam. Não bastam, não é isso que Deus quer. Se torna religiosidade e Deus não aprova. Deus quer o amor a Cristo verdadeiramente e sincero na sua verdade. Amém? Glórias a Deus. Nós devemos ter amor à sua palavra, amor ao seu evangelho, amor ao falar dos seus testemunhos, amar ao próximo, amar a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. É isso que Ele requer de nós. Um amor sincero, um amor em verdade. Amém? Nós devemos ter a palavra de Deus como um todo. E o amor sincero a Cristo, aqui diz na palavra, resulta em devoção sincera. Quer dizer, o amor verdadeiro,
um amor sincero, um amor puro, ela se torna uma devoção sincera. Glórias ao santo nome do Senhor. É isso que nós devemos ter, uma devoção sincera. E esta devoção tem que ser em amor, em verdade. Porque Ele sonda os nossos corações. Não adianta eu falar do amor de Deus, eu amo a Deus, eu amo ao próximo e o meu coração cheio de amargura, de mágoa, de ódio, falta de perdão, falta de amor. Não adianta. A palavra diz que é sepulcro caiado. Mostra ser algo e no profundo não é nada daquilo. Lindo por fora e por dentro só coisas ruins. E é nisso que Ele nos adverte. Nestas cartas escritas aos anjos das igrejas. Amém, irmãos? E Ele sempre nos adverte. Devemos voltar ao primeiro amor, renovando na presença dEle, em força, em poder, em sabedoria do alto, não de nós mesmos, porque nós não temos capacidade alguma, nem sabedoria nenhuma que venha de nós mesmos, mas sim do Espírito de Deus. Sabedoria dos céus. Esta sim é a verdadeira sabedoria. Que Ele vai nos capacitando e nos dando a saber, não tudo, porque Deus é mistério. Amém? Glória a Deus. Agora tem mais uma advertência. A palavra diz que esses que estão admitindo os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos apóstolos, esses que se dizem líderes espirituais e que verdadeiramente, quando nós conhecemos, quando nós enxergamos, quando Deus nos abre os olhos, aí sim, verdadeiramente, nós enxergamos onde está a mentira, o erro, a apostasia, a falsidade. Porque Ele abre os nossos olhos e nós vamos ver verdadeiramente o que está por trás daqueles que se dizem santos, verdadeiros, que não são. Então ele fala muito dos falsos profetas, apóstolos, que distorcem a sua palavra. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui na palavra diz também que aqueles que abandonaram o primeiro amor, ele diz, arrependa-se.
aqueles que conheceram o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, o verdadeiro amor de Deus e fazia suas obras com amor, com perseverança, crendo, acreditando, tendo uma fé, um amor a Cristo, e logo se afastaram. Deixaram este primeiro amor. E aqui ele nos adverte: arrependa-se e voltem às antigas práticas, às antigas obras que ele fez conhecer. Volta às primeiras obras e diz mais: e se não, ele vem contra ti e tirará a candeia ou o candeeiro, que é a luz. É perigoso, irmão, a gente conhecer a Deus, fazer a obra do Senhor com todo amor, dedicação, e deixar tudo para trás. Ele diz aqui: arrependam-se, porque contra ti tirará do seu lugar a luz. Olha o perigo. Olha o perigo da morte espiritual. Olha que perigo. Caso não se arrependa, ele tirará a luz. E o perigo de ter a segunda morte, que é a morte espiritual. Pense bem nisso. Você que resolveu se afastar do caminho do Senhor, você que rejeitou o chamado do Senhor, rejeitou o primeiro amor, as práticas das primeiras obras, ele diz: arrependa-te. E se não, tirará a luz. Ou seja, irmão, sem luz só tem trevas, só tem escuridão, só tem morte eterna. E ele manda que se arrependa. E diz: ao vencedor dar-lhe-ei o alimento da árvore da vida. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus perdoador. Olha que Deus grandíssimo em misericórdia, em amor. Dá uma grande alegria saber que, mesmo quando nós caímos, Ele está ali, com a mão potente, forte, para nos levantar e nos erguer, para que nós venhamos segurar a mão dele e nunca mais soltar. E a nossa vitória, é o alimento da árvore da vida. Glorificado, exaltado seja sempre o nome do Senhor.
E esta árvore se encontra no paraíso de Deus. Voltem ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Arrependam-se e voltem ao caminho do Senhor. Glorificado, exaltado, seja sempre o grande, o soberano Deus da glória. Aleluia, glória a Deus. Amados, ao ouvir esta mensagem, vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, como eu falei no começo. Olharmos para dentro de nós e prestarmos mais atenção o que nós estamos ouvindo, vivendo, praticando. Porque o nosso Deus sonda os nossos corações e assiste a nós em tudo. E Ele vê as nossas obras, ouve a nossa voz antes mesmo de falarmos, os pensamentos antes mesmo de pensarmos. Atente para isso, irmão. Atente para isso. Amados irmãos, a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Então, que os irmãos meditem nessa palavra e voltem ao primeiro amor em sinceridade, em pureza de coração. E sejamos vitoriosos. Sejamos mais que vencedores. Ele venceu e nós venceremos com ele. E toda honra e toda glória seja dada ao santo nome do Senhor, porque só ele é digno de ser honrado, glorificado, exaltado. É o nosso Deus Todo-Poderoso. E em nome de Cristo Jesus, que Deus venha nos abençoar grandemente. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E seguirei nos próximos vídeos com a continuação das igrejas da Ásia. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus. Assim seja.